Seja bem-vindo a mais uma Bíblia Aberta, mais um episódio desta temporada, onde temos sido ricamente abençoados com o estudo da Palavra de Deus. Muito em particular com o Evangelho de Marcos, que tem sido de facto uma revelação extraordinária, não só em termos escriturísticos e informativos, mas acima de tudo em termos transformativos, porque é exatamente com esse objetivo que nós queremos partilhar cada vez mais, de facto, a Bíblia e a Bíblia Aberta. Ora, pode-nos mais uma vez seguir em todas as plataformas que estão disponíveis, portanto, onde nós estamos presentes. Estamos presentes no canal 186 da Mel, para aqueles que têm acesso à Mel, nós estamos lá presentes, canal 186, pode tomar nota, e também no YouTube, no canal da Novo Tempo Portugal, pode-nos também seguir através dessa plataforma. Para aqueles que preferem a rádio, também estamos presentes na rádio, na RCS, através da frequência 91.2, pode-nos seguir também através da rádio. Nesta nova temporada, mais uma vez, então, continuamos o nosso estudo do Evangelho de Marcos. Hoje vamos ver alguns aspectos práticos, portanto, do ministério de Jesus, ver como é que este mistério, portanto, tem tanto impacto na nossa vida, em particular na forma como Jesus, então, vai reagir em certas e determinadas situações, deixando-nos, de facto, um exemplo muito, muito importante para todos nós. Mais uma vez, faço-me acompanhar por um belíssimo painel de comentadores, o nosso painel residente. Quero dar as boas-vindas ao pastor Pedro Esteves, mais uma vez. Olá, Tiago, obrigado. E também a pastora Hortelinda Gal, que está connosco também, são, mais uma vez, parte do nosso painel residente. E hoje temos o pastor António Carvalho, também mais uma vez. Será a última participação nesta temporada, não é verdade? Esperamos contar com ele noutras temporadas, mas mais uma vez também bem-vindo, pastor António Carvalho. Obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco novamente. Muito bem, vamos arrancar já então com o nosso estudinho. A nossa primeira pergunta vai ser já dirigida então ao Pedro, não é verdade? Pedro, começando por ti, tu hoje vais fazer aqui uma análise, portanto, de Marcos capítulo 2, porque em particular nós começamos a ver aqui, portanto, com esta incrível história da cura do paralítico, que é trazido por 4 amigos, uma história bem conhecida e muito importante, na verdade, revela várias dimensões da vida espiritual, exatamente, que nós podemos retirar daqui. E há aqui várias camadas, portanto, de temas fortíssimos, não é verdade? Temos a questão da fé deste paralítico, o papel dos amigos, também importante, não é verdade? O ataque dos escribas a Jesus diretamente por afirmar o perdão dos pecados e o milagre propriamente dito. Afinal de contas, Pedro, qual é o tema central nesta história? Temos aqui tanta coisa, não é verdade? Qual é o tema central no meio de tudo isto que faz com que esta história seja tão relevante e o que é que podemos aprender daqui? Eu não sei se tenho a capacidade de síntese para dizer qual é o tema central, que não é assim o meu dom especialmente sintetizar, por isso acho que há 3 ou 4 temas nesta história que são muito relevantes. O que é certo é que os ensinamentos das histórias da Bíblia, no fundo quase todas, particularmente estas pérolas que temos no Evangelho, são ensinamentos que muitas vezes derivam em várias áreas. Há aqueles ensinamentos que são mais simbólicos, ou seja, deles nós retiramos lições que muitas vezes aplicamos à nossa vida, são ensinamentos práticos, mas depois também, obviamente, há algumas lições que são mais do domínio do concreto. Aprendemos sobre a forma como Jesus agia, o que ele fazia. Claro, há detalhes nas próprias histórias que também têm lições para nós. Eu acho que vale a pena olharmos para a história. Eu vou ler aqui os primeiros versículos e depois vamos acompanhar um bocadinho aqui ao longo dos próximos minutos, mas nós estamos agora a começar o estudo do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, e a história diz então o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 3. Diz que vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, Tiago, algumas dimensões de ensinamento que eu encontro nesta história. Uma delas, muito importante, é de que a fé é uma experiência de comunidade. Onde é que isto está nesta história? O encontro com Jesus na nossa vida, vamos já atualizar isto, ele dá-se não apenas no isolamento do nosso coração. Também se dá aí, no que é a intimidade da nossa relação com Deus. Mas nós sabemos pela prática, e no fundo esta história como que abre esse horizonte, de que muitas vezes o encontro com Deus acontece através da forma como nós nos relacionamos com outros e como vivemos a fé em comunidade.
Nós vimos isso aqui exemplificado, quase metaforicamente, claro, nesta história, porque não é uma história de um culto. Eu não estou a falar apenas da ideia de irmos todos para uma igreja e prestar cultos juntos. É a ideia de que a fé experimenta-se na dependência e na comunidade, nas relações entre as pessoas. Aqui nós vemos um homem que, para ter uma experiência de fé e um encontro com Jesus, precisou de 4 amigos. Portanto, foram 5 pessoas que tiveram papéis diferentes e que dessa experiência de comunidade é que foi possível viver este momento. Ora, isto remete-nos para algumas afirmações, especialmente Jesus, e eu gostava de citar 2. Na famosa oração sacerdotal de João, capítulo 17, Jesus orava ao Pai, que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Esta ideia de que é possível ter uma relação de união tão profunda que ela tem um paralelo com a união entre o pai e o filho. E lembro-me também de João, mas agora no capítulo 13, quando Jesus dizia: um novo mandamento vos dou. E qual era o mandamento? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que quer dizer que um dos sinais de um verdadeiro discipulado é precisamente esta experiência de amor fraterno. Ou seja, uns cuidam dos outros, uns suportam os outros. É por isso que a experiência de comunidade é uma experiência muitíssimo importante para a realidade da fé, da espiritualidade. Esta história acaba por ser um excelente exemplo disto, porque a fé de um homem, a salvação de um homem, aconteceu por causa de uma experiência comunitária. Depois há uma segunda dimensão ligada mais à ação propriamente de Jesus, que eu gostava de realçar aqui. O ser humano é um ser holístico. O ser humano é, da forma como foi criado por Deus, uma entidade indivisível. Isto é, no fundo, a antropologia bíblica que nos ensina isto. Esta história demonstra isto de que forma? Eu já vou explicar, pode não parecer tão evidente, mas para mim é uma questão muito relevante nesta história. O ser humano é constituído por dimensões que são físicas, claro, que são mentais, que são do domínio interior, psicológico, claro, e que são espirituais. Estas várias dimensões estão conectadas umas com as outras de forma indivisível. Vejam porque é que eu digo isto nesta história. O homem é trazido a Jesus por ser paralítico. Para ser curado deste problema, obviamente, foi a motivação para ele ser trazido. E a primeira coisa que Jesus faz é perdoar-lhe os pecados. Ora, isto é uma coisa, assim, à primeira vista, um pouco difícil de compreender. Porquê? Porque para já ninguém pediu para ser perdoado. Especificamente, nada na história, pelo menos, nos diz que o homem chegou e disse: Senhor, tem misericórdia, ou perdoa-me. Ou que os amigos terão dito: olha, está aqui um grande pecador, por favor, vê se lhe perdoas os pecados. Não há nenhuma indicação de que houve ali uma intencionalidade de pedir perdão, fosse pelo que fosse. A questão não é essa. A questão é que Jesus conhecia o íntimo da vida dele, mas não é só o íntimo, também conhecia as suas necessidades completas. É por isso que esta história encerra, talvez timidamente, mas encerra a ideia de que mesmo quando nós temos uma carência ou uma necessidade física, muitas vezes isso está conectado com necessidades e carências espirituais. Para atualizar isto, eu diria assim: nós hoje sabemos que muitas pessoas estão doentes fisicamente por problemas que são interiores, problemas mal resolvidos. Sentimentos de culpa nos casos, traumas do passado por outros, ansiedades e outras formas de não lidar bem com algum facto da vida que trazem à vida das pessoas o quê? Grandes dificuldades que muitas vezes fisicamente se manifestam, mas também, obviamente, há grandes necessidades espirituais. E as necessidades espirituais também estão muito conectadas com outras necessidades. Ora, isto está muito, obviamente, manifesta-se aqui no facto de que Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Ou seja, Jesus trouxe cura e restauração primeiro no domínio espiritual. Faz-me lembrar um pouco aquele cumprimento ou aquela saudação do apóstolo Paulo, não é? Que dizia que o Deus de paz vos santifica em tudo. E depois ele deu o exemplo que queria dizer com isto, não é? Quando ele disse: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados para a vinda de Jesus. Portanto, quando ele falou da dimensão espiritual, a alma, que sabemos que é a dimensão psicológica, aliás, a palavra grega que está lá é psique, não é? Portanto, a dimensão espiritual, a dimensão interna, mental, psicológica e o vosso corpo, é isto tudo que Deus quer preservar. Por isso, para Deus, para Jesus, não há uma distinção entre estas três coisas.
Logo, ele estava paralítico, claro, e foi curado, sabemos que no final da história ele é curado. Mas se ele tinha uma doença espiritual, para Jesus a ordem não é o mais relevante. O que interessa é uma restauração plena. A última nota, em 30 segundos, é para a insensibilidade para as coisas espirituais, que é manifesta aqui nestes homens que vão começar a razoar entre eles. Este aqui até perdoa pecados. Eu diria o seguinte, a insensibilidade para as coisas espirituais às vezes faz com que rejeitemos qualquer evidência. Isto faz-me lembrar aquela frase de Jesus, não sei se recordam, em João 15, quando ele diz, vocês presenciaram e viram tudo e mesmo assim odiaram a mim e ao Pai. Quer dizer, vocês viram tudo o que eu fiz, mas foi insuficiente. Ou seja, quando uma pessoa não quer crer, nós até lhe podemos apresentar a maior evidência, porque a evidência não é suficiente. Então, esta história também nos dá uma espécie de uma evidência de que quando há insensibilidade espiritual, mesmo num campo da fé, a pessoa continua a manter a insensibilidade. Então, são lições desta história. Muito bem. Já agora, se me permite um complemento só aqui a esta análise, dizer que neste contexto judaico em que este episódio se insere, havia a ideia dominante de que as doenças, particularmente as doenças graves, eram o resultado de pecados, ou eram o resultado da maldição de Deus por causa dos pecados que a pessoa cometia. Claro que não é necessariamente assim, mas eles acreditavam, e esta ideia imperava na cabeça de muita gente. Portanto, Jesus, ao começar por perdoar os pecados, Jesus vai diretamente chocar com essa ideia que era dominante, dizendo, pronto, se o problema deste homem se ele está doente, se ele está paralisado porque pecou, então resolve-se já o problema. Tira já os problemas de cima da mesa. Não é? Exatamente, os pecados estão perdoados. Exatamente. E claro que isto era uma maneira também de tocar os líderes que estavam ali Verdade. presentes e ao mesmo tempo representavam toda a classe de liderança de Israel. Da altura. Exato. E claro que isto mexeu logo com eles, Claro, e com fê-los reagir desta maneira, Exatamente. arranjando pretextos para... Exatamente. Enfim. E é interessante que nós falámos sobre oração no último episódio que estivemos juntos, e é interessante ver isto também por um outro prisma. Se nós perguntássemos ao paralítico o que ele queria mais, se era de facto ser curado da sua paralisia ou ser perdoado, se calhar ele dizia que agora para já quer deixar de ser paralítico. Mas Deus não nos responde como nós queremos, mas como nós mais precisamos, porque Ele vê as nossas necessidades mais profundas, não é? Pastor Hortelinda, vamos já arrancar com a nossa segunda perguntinha. Portanto, nós encontramos aqui um debate, portanto, mais uma vez, portanto, no capítulo 2, que o pastor Pedro Esteves já arrancou. E permita-me ler, portanto, em Marcos capítulo 2, nos versos 15 e 17, para que aqueles que estão lá em casa nos possam também acompanhar. Então diz-nos o seguinte: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, muito bem, temos aqui este debate que se gera aqui entre Jesus e os fariseus, na verdade, que realça a questão dos limites entre estar no mundo sem ser do mundo, não é verdade? Portanto, para quem se debate ainda hoje com esta questão, quais é que são as lições que nós conseguimos então tirar daqui para aplicar, acima de tudo, para ter uma certa aplicabilidade à nossa própria experiência? Nós temos visto no estudo que temos estado a fazer de Marcos que em Marcos as suas histórias pretendem menos ser narrativas completas do que traduzir quem Jesus é, não é? Quais são os aspectos da pessoa de Jesus. E que nós vemos em todas estas histórias, esta que foi agora trazida do paralítico, que é fantástica, Sim. o que nós vemos realmente é que Jesus é o grande amante da humanidade. E, portanto, para Jesus, todas as pessoas têm o mesmo valor. Eu costumo pensar que Jesus olha para os seres humanos e vê todos no nível 0. Tudo que os seres humanos não tiveram, que está abaixo de 0, é algo do qual eles não são responsáveis. Tudo o que eles têm acima desse nível 0 é algo sobre o qual eles não têm mérito. Jesus olha para o ser humano na sua essência. Ou seja, Jesus olha para a pessoa. E para Jesus toda a gente é pessoa.
Toda a gente tem esse nível de ser pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente do que faz, independentemente de algum descambe, independentemente até da sua situação moral. Para Jesus, o ser humano tem um valor intrínseco, que é o de ter sido criado por Deus. Isso dá-lhe um valor inalienável aos olhos de Jesus. Então, para Jesus, as pessoas, sejam elas quem forem, mesmo as piores, nunca são carne para canhão. E mesmo aquelas que têm circunstâncias muito negativas, como costumamos dizer, não se deita fora o bebé com a água do banho, não é? Exatamente. E Jesus faz isso, precisamente. Ele sabe muito bem ver a diferença entre o bebé e a água do banho. Exatamente. A água do banho pode ser aquilo que for, um melhor para uns do que para outros, mas o bebé é para ele o essencial. O essencial de tudo. E, finalmente, este olhar de compaixão que Jesus tem pelo humano, o que é que Jesus vê no humano? O que é o ser humano na sua essência? O ser humano, na sua essência, é um ser frágil, com uma imensa necessidade de amor. Pensemos num bebé. O bebé é um ser hiperfrágil e com uma imensa necessidade de amor. Pensemos num velhinho, num idoso, quase no seu leito de morte. É um ser frágil, com uma imensa necessidade de amor. E é isso que é ao longo de toda a nossa vida. Assim, somos assim, frágeis. Só que a nossa vida, as nossas correrias, os nossos planos e projetos, muitas vezes, tentam camuflar, substituir, tentam preencher esta grande necessidade. Mas Jesus não se deixa enganar por essas coisas. E Jesus sabe que aqueles publicanos marginalizados, desprezados, porque eles eram considerados traidores, não é? Exato. Eles viviam de alguma maneira da exploração que Roma fazia ao seu povo e da qual eles beneficiavam. Os outros consideravam-nos traidores, mas eles não deixavam de ser pessoas por isso. Toda a gente é pessoa. E é isto que Jesus diz, portanto, ao abordar estes homens. Portanto, o que o ser humano tem é um enorme déficit de amor. Todos. Não podemos esquecer que Deus, quem nos criou, foi Deus. E criou-nos para estarmos ligados a Ele. E Ele é a fonte do amor. Exato. Nós nunca teríamos problemas de amor se não tivéssemos pecado. Mas o pecado fez esta ruptura entre o homem e Deus, e o homem é um ser com necessidades de amor que ele não consegue, não pode, ninguém realmente pode preencher essa necessidade a não ser Deus. E é este amor que Jesus veio trazer à humanidade. E se nós queremos influenciar o mundo, porque fala-se do influenciarmos o mundo e do sermos influenciados, se queremos influenciar o mundo, nós temos que aprender de Jesus esta capacidade de olhar para o outro e de ver nele uma pessoa de valor, uma pessoa que merece o meu melhor. Mas também é verdade que também podemos ser influenciados no mundo de maneira negativa. Jesus diz mesmo isso. Não te peço, quando ele ora pelos crentes de todas as épocas, na sua oração sacerdotal, Jesus pede a Deus, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então quer dizer que há uma incompatibilidade entre o mundo como sistema de funcionamento, como sistema de valores, e o crente. Houve essa incompatibilidade entre Jesus Cristo e o mundo, não é? Ele diz, eu também não sou do mundo, não é? E como o mundo me rejeitou, também os rejeitará a eles. Então, nós temos que estar conscientes desta incompatibilidade. O Senhor chamou-nos do mundo, mas enquanto vivermos neste mundo, estaremos sempre em perigo de sermos recuperados pelo mundo. E o mundo não são as pessoas, nem é o mundo geofísico. O mundo é um sistema de valores, de princípios orientadores do mundo, de propostas de vida que o mundo faz, que não tem nada a ver com as propostas de Deus. Muitas vezes baseadas no parecer, no ter, no conquistar, no convencer. Todos estes valores que orientam o nosso mundo. Então Jesus diz-nos, cuidado. Não se deixem influenciar pelo mundo, porque gradual e imperceptivelmente nós podemos ir sendo reconquistados por este sistema de valores e orientações que existem no mundo. Como é que evitamos isto? Dizem os especialistas dos comportamentos e do amor, dizem que nenhuma pessoa é capaz de estar apaixonada
por duas pessoas ao mesmo tempo. Podemos gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, mas apaixonado não podemos realmente estar por duas pessoas ao mesmo tempo. Só por uma. E Jesus também disse isto: não podeis servir a dois senhores, só podeis servir a um Senhor. Então, se estivermos apaixonados por Jesus, se lhe dermos lugar, se a sua presença estiver em nós, o mundo não poderá ser nosso inimigo. Ele será apenas um lugar de intervenção. Então, nós influenciaremos e não seremos negativamente influenciados. Lembro sempre de uma senhora africana muito humilde, que uma vez me disse uma coisa que eu achei muito bonita. Ela disse: já observou os peixes do mar? Sim. Já viu que o mar é tão salgado e os peixes são doces? Eu achei aquela experiência muito interessante. Esta é a experiência do cristão. Uma bela imagem, sem dúvida. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Não somos do mundo. Não temos que viver sob os seus valores, mas sobre os valores que Cristo realmente nos propõe. Sem dúvida. É interessante. Uma das imagens que eu retive agora é quando falou do bebê, por exemplo, pastor Arlinda. Não é verdade? O bebê é profundamente dependente na sua vida, não é verdade? E não é interessante que nós, que também somos tão dependentes de Deus, lutamos para sermos cada vez mais independentes nas nossas ações, nas nossas escolhas, o que acaba por explicar muito também do curso que o mundo tem levado à nossa volta e também a infelicidade, a profunda infelicidade do ser humano no seu coração, não é verdade? Nos seus relacionamentos, nas famílias e tudo mais, acaba por ter impacto verdadeiramente em todas essas dimensões, não é verdade? Muito bem, eu vou passar agora aqui a palavra então ao António, porque temos aqui também um tema que se levanta no meio de tudo isto, que é, mais uma vez, nós já falámos anteriormente, em episódios anteriores, na questão do sábado, não é verdade? E que vai novamente aqui gerar algumas polémicas, não é verdade, António? Nós vamos aqui encontrar, portanto, um debate dos fariseus com Jesus em relação a isto, e eu gostaria de ler, portanto, em Marcos, no capítulo 2, se me quiserem acompanhar, portanto, na leitura, Marcos capítulo 2, versos 23 ao 27, e reparem no que nós vamos encontrar aqui, portanto, neste episódio. Diz-nos então, começando no verso 23, que ora aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ora bem, Jesus acaba por responder aqui, portanto, com duas perguntas retóricas, António, não é verdade? Mas de que forma, ajuda-nos aqui a compreender isto, portanto, de que forma é que este caso de Davi e os pães da proposição, não é verdade, tem algum ensinamento relevante para nós sobre a questão da guarda do sábado? Ora, muito bem. Como nós sabemos, estamos a falar no contexto do primeiro século, no contexto judaico, o sábado era um tema sensível naquele tempo. Eu queria realçar aqui um aspecto que me parece importante neste relato, deste episódio. Não é o sábado em si que está em causa, mas sim as concepções que se têm acerca da questão do sábado, o que é substancialmente diferente. Portanto, efetivamente aqui nós deparamos com um episódio em que há a confrontação de dois posicionamentos, de duas perspectivas em relação ao dia de sábado. Por um lado, temos uma ortodoxia que tem por base a tradição judaica que estipulava o que é que se podia e não podia fazer ao sábado. Eu quase que diria que era mais o que não se podia fazer ao sábado. Por exemplo, a Mishnah tem 39 classes de trabalhos ou de atos ou ações que não se podiam ter ao sábado. Portanto, cada uma delas depois desdobrada em várias ações concretas e que tem exatamente a ver com este episódio. Por exemplo, não se podia colher, não se podia debulhar, não se podia fazer uma série de coisas. De acordo com esta perspectiva da ortodoxia tradicional hebraica vigente na mentalidade daquelas pessoas. E, por outro lado, temos uma perspectiva acerca do sábado que parece inovadora, mas que, na verdade, remete para o sábado tal como ele era concebido por Deus desde o início, que devia ser um dia de repouso, um dia de paz, um dia de liberdade, um dia para desfrutar
da vida e da comunidade e, sobretudo, da comunhão com Deus. Aliás, se me permitem só fazer aqui um pequeno parênteses, estou-me a recordar uma vez numa aula que eu tive um professor de hebraico, bíblico, que era judeu. Judeu de raça e de religião, portanto, não era cristão. E ele muitas vezes, para além de nos ensinar ou tentar ensinar acerca da língua hebraica do tempo bíblico, também nos ensinava muito acerca da mentalidade hebraica. E lembro-me uma vez que numa aula ele falou exatamente acerca da questão do sábado. E ele frisou que a palavra sábado é uma palavra feminina. Shabbat. E como sendo uma palavra feminina, é portadora de vida. De alguma forma, ele não o disse, mas eu depois fiz a associação de ideias, é como se neste período do sábado, este período sagrado, nós fôssemos convidados por Deus a recarregar as nossas baterias para, por um lado, descansar daquilo que foi a nossa semana intensiva de atividade, de trabalho, e, por outro lado, nos prepararmos para a semana que vai começar dentro de algumas horas, onde vamos novamente ter que voltar a uma atividade intensa. Portanto, o sábado devia ser um dia de felicidade, de bem-estar, de conforto. Ora bem, é sábado, Jesus está com os discípulos e eles estão no campo a fazer aquilo que, de acordo com a tradição, não se podia fazer no dia de sábado. E sublinho aqui, de acordo com a tradição, porque Deus nunca disse que não se podia fazer aquilo. Foram os homens que, no seu zelo, acrescentaram às eu diria ordens, bem intencionados até, tentaram rodear o mandamento do sábado, o quarto mandamento, de tantas regras para que garantissem a sua observância correta, que acabaram por trazer um peso enorme sobre o dia de sábado ou sobre aqueles que o quereriam observar da forma mais escrupulosa possível. Muito bem, eles estão aqui, depreende-se que estão na altura da refeição, eles estão no campo e aproveitam para colher algumas espigas e poderem alimentar-se. Mas porquê é que eles o estão a fazer? Porquê é que eles estão a fazer? Porque têm fome. E porquê é que eles estão com fome no dia de sábado no campo? Porque ninguém os convidou para almoçar. Provavelmente eles estavam longe de casa, porque senão estariam em casa, aqui estão no campo. Ou seja, há aqui, na situação, uma crítica indireta, uma violação do princípio da hospitalidade, que é tão forte, que é tão marcante no contexto cultural do Próximo Oriente, que é uma crítica implícita. Quer dizer, por um lado, ninguém os convidou para almoçar, por outro lado, estou a criticá-los porque eles estão a alimentar porque têm fome. Portanto, há aqui uma situação caricata. Bom, claro que Jesus vai defender os discípulos. Vamos lá ver. Quem entregou os 10 mandamentos no Monte Sinai a Moisés foi Deus, como sabemos. E lá, nos 10 mandamentos, o quarto particularmente, falava acerca da questão do sábado. Nem no quarto mandamento, nem em nenhum texto relacionado com o sábado, está dito que as pessoas não se podem alimentar no dia de sábado ou que não podem colher fruto ou cereal, o que seja para se alimentarem. Ora bem, aqui o próprio Deus, feito homem, encarnado na natureza humana, que está com os discípulos e, portanto, eles estão a fazer uma coisa que, se fosse ilícita, o próprio Deus está presente ali com eles, lhes estaria chamada a atenção: olha, vocês estão a fazer uma coisa que não se pode fazer no dia 2 porque é sábado. Portanto, não o fez, claramente. Portanto, claramente Deus não vê no que eles estavam a fazer nenhuma transgressão do quarto mandamento. Bom, então Jesus vai partir na defesa dos discípulos. E Jesus vai fazê-lo de uma forma como ele fazia habitualmente, que é fazendo perguntas. Que é uma característica muito judaica, mas também muito pedagógica, muito instrutiva. Porquê? Porque através da reflexão sobre a pergunta que nos é feita, nós podemos alcançar as respostas às próprias perguntas que fazemos. E então Jesus vai-lhes perguntar, recordando um episódio do passado, que encontramos no primeiro livro do profeta Samuel, mais precisamente no capítulo 28, acerca desta questão deste episódio em que o Davi, com os seus homens, tiveram fome e recorreram onde podiam recorrer. E foram à casa do Senhor. Ora, nós sabemos que os pães que estavam na mesa, em cima da mesa, os chamados da mesa dos pães da preposição, portanto, no lugar santo, no primeiro compartimento do santuário, ou do tabernáculo, esses pães eram mudados ao sábado.
Então, lá está. Era uma coisa que se podia fazer ao sábado, era mudar os pães, não é? Coisa que depois a ortodoxia judaica vai contrariar, porque há muita coisa que não se podia fazer. Mas pronto. Há uma relação entre os pães e as searas, porque o pão é feito do cereal, não é? Portanto, há aqui uma relação entre uma pretensa interdição e aquilo que estava aqui a acontecer neste episódio com o Davi e com os homens. Ora, o que é interessante é que Deus, que é soberano e zeloso do cumprimento das suas leis e mandamentos, Deus nunca condenou o Davi por causa deste episódio. E isto é curioso, para nós percebermos até que ponto é que Deus é um Deus atento e aberto à satisfação das verdadeiras necessidades do ser humano. Exatamente. A fome ou a necessidade de comer é uma necessidade básica do ser humano. Claro. E, portanto, Davi está ali com os seus homens numa situação complicada. Não temos agora aqui tempo para estar a explorar esse pormenor, mas é uma situação complicada. Eles estão com fome e vão se alimentar daqueles pães que foram substituídos. Portanto, já não estão no lugar santo. Deus é suficientemente flexível para perceber que aqueles homens precisam de se alimentar. Como Jesus está a ser suficientemente flexível para perceber que os seus discípulos aqui precisam de se alimentar. E aqui não há nenhuma transgressão do verdadeiro sentido do sábado. Portanto, eu vejo aqui realmente uma forma muito didática, muito bem imaginada de Jesus, de ensinar que eles têm uma perspectiva diferente acerca do dia de sábado. Exatamente. Interessante como Jesus está mais interessado em ensinar do que propriamente em criticar, não é verdade? Exatamente. De usar esse julgamento humano que muitas vezes eles usavam de uma forma tão negativa, não é verdade? Eu acho, sobretudo, muito interessante nesta passagem é a centralidade que Jesus dá ao ser humano. Sem dúvida. O homem foi tudo feito para ele. Toda a criação foi feita para receber o homem. O sábado foi feito para o homem. O homem é central no plano e no amor de Deus. É tudo para nosso benefício, na verdade. Não é verdade? Até o quarto mandamento, e é claro aqui, sim. foi o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Exatamente. Até o quarto mandamento foi feito em função das necessidades do ser humano. Sem dúvida nenhuma. Do ser humano poder descansar um dia por semana, Muito poder bem. relaxar. Compreendendo as nossas necessidades. Sem dúvida nenhuma. Bom, meus queridos, a conversa está ótima, está boa. Vou só tomar aqui um minutinho para poder dirigir-me então ao nosso auditório, mais uma vez, porque nós queremos lembrar, portanto, aqueles que nos estão a ouvir, que para aqueles que se perguntam mais uma vez como é que podem continuar a estudar, bom, nós estamos aqui exatamente para vos ajudar e para poder exatamente facultar os meios e os instrumentos para poder então continuar a estudar. Nós temos aqui este manual, este guia de estudo, A Origem de Tudo, que temos para oferecer de forma completamente gratuita. É o preço que ninguém pode dizer que não é verdade? Portanto, A Origem de Tudo, este guia de estudos está disponível para si, para a sua família, para dar a oferecer a algum amigo, por exemplo, e para isso basta contactar-nos através da linha 933-939291, volto a dizer, 933-939291, e é só contactar-nos, basta enviar uma mensagem e solicitar, de facto, o envio deste manual. Podemos dizer que não vai ser tempo perdido, vai ser certamente uma bênção para si e também para os seus com quem o partilhar. Pode também usar esse número para solicitar alguma questão, alguma pergunta, algum esclarecimento que nós não possamos responder aqui em direto. Esteja à vontade, nós estamos aqui exatamente também para poder solicitar, para poder também fornecer alguma resposta que esteja à procura exatamente na sua Bíblia. Bom, amigos, continuando então o nosso estudo, vamos já dirigir então aqui ao Pedro, não é verdade? Porque temos aqui uma questão também em que nós queremos centrar-nos agora numa das mais fortes afirmações da Bíblia sobre exatamente a questão do sábado, que o António já esteve de facto a explorar. E nós podemos ler isso, portanto, permitam-me ler em Marcos, no capítulo 2, agora no verso 27, mas vou ler o verso 27 e o verso 28, onde nos diz assim: e acrescentou, portanto, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Pedro, ajuda-nos aqui a compreender isto um bocadinho, porque tu achas que podemos dizer que esta afirmação de Jesus sobre o sábado está efetivamente em harmonia com o resto da Bíblia, ou há uma tentativa de desconcertar um pouco os fariseus com esta frase? A pergunta, sobre a relação que Deus tem com o sábado e a forma como Deus ensina sobre o sábado tem um elemento muito importante, que seria a hipótese de Jesus desconstruir o mandamento ou a prática do sábado
E se quiséssemos ir mais longe, mais do que desconstruir, se Jesus, de alguma maneira, tenta destruir o conceito do sábado. Para poder responder a esta pergunta, só há uma forma de o fazer. É tentar identificar qual é a construção, qual é o ensino do sábado na Bíblia. Vou tentar aqui, em alguns minutos, usar um conceito que, há uns anos, esta parte começou para mim a ser uma forma de olhar para o sábado na Bíblia, sobretudo naquela coerência de entender qual é o ensino global. Vamos, por isso, obviamente, temos que ir ao Antigo Testamento, mas vamos particularmente à origem do sábado. Porque aí nós encontramos os elementos estruturantes da visão de Deus para o sábado enquanto uma entidade. Proponho lermos Gênesis capítulo 2, eu mesmo vou ler aqui os versículos 2 e 3, que são muito simples. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, e agora vêm 3 verbos, 3 ações, diretamente de Deus, em relação ou sobre o sábado. Ok. Então, Deus completou toda a sua obra, e então descansou nesse dia, de toda a obra que fizera, a seguir abençoou o 7º dia e o santificou. Portanto, nós encontramos esta estratificação em 3 dimensões. Por isso podemos dizer que Deus vai carregar o sábado, quer em termos de simbologia e significado, obviamente também com as implicações práticas, eu dizia Deus vai carregar o sábado de 3 dimensões. Uma tem a ver com o descanso, uma tem a ver com a bênção, outra tem a ver com a santificação. Como é que nós podemos fazer esta leitura e colocá-la no contexto de tudo o que a Bíblia ensina sobre o sábado? A minha proposta de leitura é a seguinte. A expressão, o verbo e a ação Deus descansou, na verdade, fala-nos sobre a dimensão legal do sábado. É assim que eu o considero, ou que vou designá-la aqui, porque depois na Bíblia ela é expandida. Vamos colocar isto numa interpelação. Porque é que o descanso tem a ver com uma dimensão legal? Porque a interpelação é a seguinte. Se Deus descansou, eu também tenho que descansar. A dimensão é legal porque o que está em causa é um comportamento. Não é um pensamento, ou uma relação, ou uma compreensão. É um comportamento. Descansar é um comportamento. Se Jesus esteve em ação a construir coisas, pela palavra, claro, durante 6 dias, Deus descansou. Então, ele teve uma mudança de comportamento. Portanto, o que é dito ao ser humano em relação ao sábado é que o sábado é uma ordem dada por Deus. Agora, vamos à Bíblia encontrar aqui fundamento para isto. Vamos a Êxodo 20, há bocadinho aqui o António referia-se ao mandamento, eu vou ler agora parte do mandamento. Êxodo 20, a partir do versículo 8. No fundo, o que eu estou a tentar mostrar é que o que a Bíblia faz em tudo o que diz sobre o sábado ao longo de toda a Bíblia é expandir as 3 dimensões do sábado, que estão dadas de forma encapsulada nestas 3 afirmações. Então, a dimensão legal. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. E depois explica porquê no versículo 10. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar, mas no 7º descansou. Então, o descanso de Deus é usado como a justificação legal para o facto de que nós temos que descansar. Porque é curioso que em Gênesis 2, onde lemos, lá não está a ordem para o homem descansar. Aliás, em Gênesis, nenhuma vez é dito tens que descansar. Essa ordem não é dada. Porque ali o tema do sábado está todo encapsulado naquilo que Deus fez, não no que o homem tem que fazer. Só que a declinação dessa prática... Então, quem é que praticou o sábado? Deus. É por isso que a prática do sábado em Gênesis está acima de uma prática humana. Não é o homem que é dada a ordem para descansar, é Deus que descansa. Portanto, quando isto é expandido na Bíblia, aparece numa lógica legal. Faz o que eu fiz. Faz como eu. E, portanto, o mandamento vai dizer, porque eu descansei, tu vais descansar. Só que o sábado também tem uma dimensão diferente que eu vou designar como uma dimensão existencial. Que está onde é que ela está resumida? Na frase, Deus abençoou o dia 7º. Porquê é que é uma dimensão existencial? Porque em vez de ser uma ordem, é um conselho, se quiseres. É uma indicação de vida. Numa interpelação seria o seguinte: porque Deus abençoou, é bom para mim. Porque Deus não abençoa nada que não seja bom. Exatamente. Deus não declara bom nada que não seja mesmo bom. Ora, na Bíblia nós vamos encontrar vários versículos que abrem a porta para a dimensão existencial do sábado, não para a sua dimensão legal. Ora, não é negar a dimensão legal, é ampliar a dimensão legal.
Um exemplo, Isaías 58:13. Se ao sábado chamares deleitoso, se ao santo dia do Senhor chamares digno de honra, e se o honrares, então te deleitarás no Senhor. Vê que a ideia-chave aqui é a ideia de deleitar-se, de desfrutar. Porquê? Porque o sábado é uma bênção. Agora eu vou chegar aqui a Marcos para dizer que o texto de Jesus, a afirmação de Jesus em Marcos 2:27 é uma das mais importantes na Bíblia sobre a dimensão existencial. Então ela não está a negar ou a afastar a dimensão legal, está a expandir a dimensão existencial, que é o quê? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o homem não foi criado para obedecer ao sábado. A lógica não é essa. Porque a parte de desfrutar do sábado está na sua dimensão existencial. Só que ainda há uma terceira dimensão, que é a dimensão espiritual, que está encapsulada no verbo santificou. Porque é que é uma dimensão espiritual? A ideia é de que se Deus santificou, aproxima-me dele. Se Deus santificou, cria-me um espaço de relacionamento. Então nós vamos encontrar vários versículos na Bíblia sobre o sábado que expandem a dimensão espiritual. Eu vou dar apenas um exemplo. Ezequiel 20, a partir do versículo 12. Também lhes dei os meus sábados, agora diz assim, para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem, agora vê a relação no sábado com a dimensão espiritual, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, quem é que Deus quer santificar? É a nós. Porque a santificação é um processo de relacionamento. Ou seja, quanto mais santo eu sou, o que é que isso quer dizer? Quanto mais santo eu sou, mais próximo sou de Deus. Porque Deus é que é verdadeiramente o santo. Exatamente. A ideia de nós sermos santos é uma ideia de cada vez estamos mais próximos dele. Ou seja, no sábado, nós temos então 3 experiências ou 3 formas de relacionamento com Deus. No sábado eu obedeço a Deus, a dimensão legal. No sábado eu desfruto de Deus, dimensão existencial. No sábado eu aproximo-me e relaciono-me com Deus. E isto estava tudo nestes 3 verbos. É uma ponte que nos liga então de facto. E só apenas acrescentar que de facto que Jesus assume aqui uma autoridade sobre o sábado, dizendo que na verdade então o sábado, podemos dizer de uma forma direta, segundo ele, que é uma ponte de ligação para relacionar-nos com o Deus que é verdadeiramente o próprio Jesus Cristo. Quando ele diz que é o Senhor do sábado, na verdade ele é o Senhor destas 3 coisas. Exatamente. Ele é o Senhor da ordem, ele é que deu a ordem, ele é o Senhor da bênção, que ele é que nos faz o bem, ele é o Senhor da santidade. É com ele que nós nos relacionamos. Sem dúvida nenhuma. Mas o beneficiário é o ser humano. Sem dúvida. Totalmente centrado em nós. Foi feito para o homem. É para a pessoa, é aquela centralidade na pessoa, no bem da pessoa. Exatamente. Quando alguém diz que o universo parecia que tinha o homem em mente, na verdade Deus sempre nos teve em mente, porque é tudo para o nosso benefício, não é verdade? Ora, muito bem, vou passar aqui então à pastora Hortelinda agora, não é verdade? Nós vamos falar aqui um bocadinho sobre o capítulo 3 de Marcos, não é verdade? Porque temos uma referência, portanto, aqui ao pecado contra o Espírito Santo. Eu vou rapidamente, portanto, ler em Marcos, no capítulo 3, nos versos 28 e 29, onde nos diz então o seguinte: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfémias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Ora bem, isto é até mais expandido depois em Mateus, no capítulo 12, nos versos 31 e 32, onde nos fala mais ou menos da mesma situação. Seria importante aproveitar aqui esta ocasião para esclarecer o nosso auditório. Porque como é que nós podemos compreender, afinal de contas, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Porque, afinal, o que é que pode ser tão grave assim que possa levar Jesus a fazer esta declaração tão forte, dizendo que há algo que não pode ser perdoado? Sim. Pois, essa declaração é muito forte e podemos dizer que ela tem feito correr muita tinta, não é? E tem, sobretudo, levado ao desespero muitas almas sensíveis. Muitas vezes, face a um pecado grave ou não grave, depende da sensibilidade de cada um, face à ausência de sentimentos, de arrependimento ou de atração para as coisas espirituais, perante um período de menos entusiasmo espiritual, ou, enfim, todos nós atravessamos desertos espirituais, podemos pensar que pecamos contra o Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas pensam que pecaram contra o Espírito Santo. Especialmente nós, os que estamos aqui, já alguma vez no nosso percurso tememos ter cometido o pecado contra o Espírito Santo. Não é? É algo que nos faz medo. O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado que nós queiramos arrepender-nos. Não é um pecado que nos preocupe.
Não é um pecado do qual estejamos conscientes que é pecado. O pecado contra o Espírito Santo é marcado precisamente por essa inconsciência espiritual e moral. Quem cometeu o pecado contra o Espírito Santo não pensa que o cometeu. Se você pensa que cometeu o pecado contra o Espírito Santo e se preocupa com isso, é porque não cometeu. É porque não o cometeu, não é? Portanto, o pecado contra o Espírito Santo não é acompanhado por ausência de sentimentos, não é acompanhado, mas é acompanhado por uma profunda cegueira. Esta incapacidade de se ver. É por isso que Jesus faz esta declaração quando alguém atribui a ele a autoridade do demónio. Quando diz que ele opera milagres sob a autoridade, portanto, de Belzebu, que era o príncipe dos demónios. Então, quem diz isto é realmente alguém atingido de uma cegueira total e profunda a nível espiritual. Então é isto que é o pecado. O pecado contra o Espírito Santo não é que nós pecamos e o Espírito Santo ficou tão magoado que deserta, vai embora e nos deixa, não é? Nos abandona, mas é muito mais quando há força de rejeitarmos aquilo que o Espírito Santo nos diz, não é? Fazemos os nossos olhos cegos, os nossos ouvidos mudos e o nosso coração vai se tornando insensível. E podemos cometer o pecado realmente contra o Espírito Santo. A bênção não para do lado de Deus, nunca. A bênção para do lado do homem. Deus não fica magoado de tal maneira com o homem que lhe vira as costas e vai embora. Porque Deus não se pode negar a si mesmo. Porque Deus não se pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus não é suscetível. Eu acho isto muito bonito. Deus não é suscetível, não é atingido nele mesmo de maneira a cortar, como nós somos. Exato. Quando alguém nos magoa, quando alguém nos ofende, quando alguém nos questiona, ou nos, relações, nós cortamos porque somos suscetíveis, somos atingidos por aquilo. Deus não é atingido por isso, porque Deus é Deus, não é suscetível. Ele está sempre receptivo, Ele está sempre disponível. Deus está sempre lá, está sempre lá. O homem é que não está sempre lá. Exato. E muitas vezes vira as costas e vai embora. É o homem que muda, não é Deus que muda. É o homem que muda e não é Deus. E mesmo aí podemos ver a bondade de Deus. Deus não vê o homem virar-lhe as costas e ir embora e larga-o. Deus nunca desiste. Apesar de tudo, Deus vai acompanhar essa pessoa que lhe deu com os pés, que lhe fechou a porta. Deus ainda vai procurar que se há recursos nessa pessoa para que a pessoa possa voltar. Porque Deus é Deus, não é homem. Não é? Então, a atitude de Deus é sempre esta atitude de amor para com este projeto que é o ser humano, ao qual Ele dá tanto valor que deu seu filho. Deus nunca se zanga de maneira a cortar, não. Exato. O corte é sempre do nosso lado. Enfim, podemos às vezes, e isto é um aviso para nós, não penso que os fariseus tenham querido pecar contra o Espírito Santo. Mas à força de rejeitar Jesus, gradualmente, foram construindo resistências, foram se endurecendo, foram se tornando impermeáveis à influência do Espírito Santo. Porque, finalmente, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que atenta contra a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo o que é? Convencer o mundo do pecado. Chamar, tomar consciência. O que é o pecado? Há um juízo. Portanto, o trabalho do Espírito Santo é isto, sensibilizar o homem. Pecar contra ele é não deixar realmente que ele penetre, que ele influencie, que ele venha, não é? É por isso que o apóstolo Paulo, enfim, pensamos que foi ele que escreveu a Epístola aos Hebreus, ele diz, hoje se ouvires a sua voz. Não endureçais o coração. Podemos ir longe demais. E há uma coisa que eu acho interessante nisto do endurecimento. É que nós não temos todos os mesmos recursos. Há seres humanos, e vemos isso na Bíblia, pessoas que pecaram e voltaram, porque Deus esteve sempre lá pronto e disponível. Sem dúvida, sem dúvida. E há pessoas que pecaram só uma vez. Muito bem. E foi realmente bem, radical. muito bem. Por isso, não endureçamos o coração. É interessante que eu acabo de captar, de facto, aquilo que, em parte, pode ser uma expressão que
que define aquilo que é o espírito de rebelião, na verdade, no coração humano. Exatamente. E eu vou-te pedir, António, estamos com pouco tempo, mas em 2 minutinhos, se nos puderes só ajudar com esta questão, porque as palavras de Jesus sobre o pecado contra o Espírito Santo, aqui neste capítulo que nós acabámos de ler, surgem no contexto exatamente de uma das maiores blasfémias proferidas contra Jesus, não é verdade? E por isso, quando ele é acusado de expulsar demónios em nome de Belzebu, ou seja, do diabo, neste caso, não é verdade? Será que podemos dizer, António, que acusar desta forma o Filho de Deus acaba por ser quase a prova de que não há limite para o ser humano na sua rebeldia contra Deus? O que é que tu retiras como ensino, assim, muito rapidamente, só para sintetizar, com a resposta que Jesus dá a estas acusações? Sim, só antes de mais uma correção. Eu há pouco disse 1 Samuel 28 a 1 Samuel 21. Ok. Fica aqui a correção para não induzir ninguém em erro, involuntariamente. Ora, muito bem. O ser humano é dotado de liberdade, de escolha e de ação, o que nós chamamos o livre-arbítrio. No uso do seu livre-arbítrio, o ser humano é chamado, tem que tomar a responsabilidade de decidir em que caminho quer seguir. Certíssimo. Uhum. O que é que acontece? Jesus era pleno do Espírito Santo. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele dizia, era dirigido pelo Espírito. Ao acusarem Jesus de estar a expulsar demónios pelo poder do inimigo, o que estão a fazer é negar que o Espírito Santo estivesse a conduzir todas as coisas. E esta é a atitude que, grosso modo, faz com que não haja salvação possível, que é recusar a ação do Espírito. No uso da sua liberdade, cada um corre o risco de poder recusar a ação do Espírito. E se o fizer, não há volta a dar. É interessante, aliás, porque este episódio, numa dimensão mais teológica, até parece colocar o Espírito Santo acima do próprio Jesus e acima do próprio Pai. Para aqueles que acham que o Espírito Santo, como o Tertuliano achava que era a terceira pessoa da divindade, não é? Aqui parece que é exatamente o contrário, não é? Perdoa-se tudo, mas quando toca ao Espírito Santo não há perdão possível. Bom, o que é facto é que, efetivamente, rejeitar a ação do Espírito Santo é um pecado que não pode ser perdoado, porque é um erro que é fatal. Não tem recurso. E é por isso que não pode ser perdoado. Já agora, só de passagem, frisar que quando a Bíblia fala em pecado, a palavra que é usada no Novo Testamento, porque os gregos não tinham a noção de pecado, não tinham uma palavra para pecado, é uma palavra que significa erro. Portanto, podíamos dizer que pecar contra o Espírito Santo é cometer um erro fatal contra o Espírito Santo. E o erro fatal é realmente recusar a sua ação. É negar a sua ação. É levar a liberdade do ser humano de escolher mal, eventualmente, ao seu extremo máximo. Ao ponto em que realmente não há retorno. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos aqui muitos elementos realmente que são extraordinários para nós compreendermos também o que é o papel do Espírito Santo. Neste caso, de nos guiar, de nos recordar, de trazer uma convicção à nossa mente. Aliás, o próprio apóstolo João, citando as palavras de Jesus em João capítulo 16, verso 8, diz que o trabalho do Espírito Santo é exatamente trazer convicção, e convicção tem a ver com o trabalho da nossa mente, não é verdade? Convicção do pecado, da justiça e do juízo. Podemos dizer, posso dizer ainda isto, que Jesus é o nosso Salvador, porque proporcionou-nos a salvação. Mas sem o Espírito, eu individualmente não posso aceder a essa salvação, porque é o Espírito que me prepara, que me capacita, que me permite me apropriar dela. Se eu excluo o Espírito Santo, a salvação de Jesus está lá, mas eu não posso beneficiar dela. Isto é muito interessante. Eu esta semana, por causa de um trabalho que estou a preparar, que me foi pedido, eu li uma frase de um professor de teologia que não é da nossa confissão, mas que dizia uma coisa muito interessante acerca das 3 pessoas da divindade. O Pai é Deus fora de nós, é o Deus transcendente, é o Deus que está no céu. O Filho é o Deus connosco, é o tal Emanuel da profecia, não é? É o Deus connosco. E o Espírito é o Deus em nós. Eu achei esta afirmação muito interessante e lembrei-me por causa do que estavas a dizer. Realmente, se o Espírito não pode estar em nós, nós não podemos ser preparados para o céu, logo não podemos ser salvos, logo podemos a salvação. Sem dúvida nenhuma. Meus caros, agradeço-vos imenso aquilo que nos ajudaram hoje a compreender a palavra de Deus. O estudo de hoje, na verdade, revê vários acontecimentos do ministério de Jesus, várias frases marcantes da parte de Jesus.
E mostra-nos como Jesus, na verdade, a obra de Jesus está focada muito mais na restauração da vida do que propriamente na condenação. E isso é muito importante para nós, para termos esta confiança de nos aproximarmos de um Deus, não com medo, mas em confiança absoluta dos seus intuitos, daquilo que Ele, na verdade, quer para todos nós. E esta atitude amorosa e carinhosa de Jesus marcava um grande contraste, penso que concordam comigo, não é verdade? Este grande contraste em relação aos líderes religiosos de então, que estavam muito mais virados para a condenação do que para a salvação do ser humano, que nem sequer compreendiam muitas vezes até essa grande necessidade do ser humano. Bom, eu já terminando, meus queridos, e agradecendo-vos a vossa ajuda, quero apenas recordar lá para casa mais uma vez o nosso manual que nós queremos então oferecer a todos aqueles que tiverem interesse em continuar a estudar e a aprofundar as belezas das verdades bíblicas que nós temos vindo aqui a explorar. Portanto, este guia, A Origem de Tudo, está disponível de forma gratuita para todos aqueles que nos contactarem através do número 933 939291. Volto novamente, tome nota, 933 939291. Está disponível para todos aqueles que quiserem então ter acesso a este manual. E, mais uma vez, já sabe, pode nos seguir pelos diferentes meios de comunicação, obviamente, o canal 186 da MEO, também através do canal YouTube de Novo Tempo Portugal e da RCS na frequência 92.1. Obrigado mais uma vez por nos ter seguido, obrigado por estar a acompanhar-nos e espero que possamos desde já marcar então um encontro no nosso próximo episódio e até lá, que Deus o abençoe.